Na aula de hoje, nós vamos iniciar o nosso treinamento em CSS. Nós já vimos sobre HTML nos últimos 5 módulos. Se você ainda não assistiu, oriento que você volte ao primeiro módulo do treinamento de fundamentos em HTML antes de iniciar aqui o fundamentos em CSS. Nesse primeiro módulo aqui de fundamentos em CSS, nós vamos ver o que é o CSS, como ele funciona com HTML, quais são as sintaxes básicas, as propriedades fundamentais e como que nós trabalhamos com os arquivos em CSS no nosso HTML. Então, eu vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code para mostrar para vocês como que isso acontece. Então, na nossa última aula de HTML, nós estávamos vendo aqui sobre integração, né, de multimídia, incluir vídeo no nosso código HTML. Então, eu vou criar aqui, vou fechar essa pasta sobre HTML e vou criar aqui uma nova pasta na nossa área de trabalho com o nome de CSS. Então, hoje nós vamos colocar aqui os nossos arquivos CSS. Vamos primeiro criar aqui um arquivo escrito estilos, estilo, vou colocar aqui, estilo.html. Como sempre, vamos colocar aqui o ponto de exclamação Enter, que isso eu já ensinei, já expliquei, né, como que funciona esse atalho na nossa última aula, nas nossas primeiras aulas de HTML. Então, aqui eu vou dar o nome de fundamentos em CSS. Eu vou dar esse mesmo título aqui usando o H1. Então, vou abrir aqui para a gente ver esse arquivo básico. Vamos abrir utilizando aqui o Live Service, que é uma extensão que eu também já falei sobre ela em uma das nossas aulas de HTML. Então, aqui já aparece o nosso H1, mas como nós vimos aqui, não tem nenhuma estilização. Vamos voltar aqui para o nosso... Então, aqui ficou dessa forma, nosso H1. Vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code para estilizar essa página que nós criamos aqui. Então, eu vou adicionar aqui um parágrafo. Vou escrever aqui módulo 1. E vou criar aqui uma lista não ordenada com alguns itens. Item 1, 2 e 3, tá? Então, eu só tô criando aqui esse conteúdo para a gente ter algo para estilizar. Mas todas essas tags aqui vocês já viram no nosso treinamento de HTML. Vou colocar aqui também um footer. Bom, então aqui eu tenho uma estrutura básica de uma página HTML, com parágrafo, com título, com uma lista, com footer. Então, vamos entender um pouco mais sobre o
CSS nessa página HTML. Bom, em primeiro lugar, o que significa a sigla CSS? É uma sigla em inglês, né, que significa folha de estilo em cascata, que é o código que nós usamos para dar estilo a uma página web. Então, assim como o HTML, o CSS ele não é uma linguagem de programação, também não é uma linguagem de marcação. Ele é uma linguagem de folhas de estilo. Então, isso significa que o CSS ele permite aplicar estilos seletivamente a elementos em documentos HTML. Por exemplo, vamos estilizar aqui, fazendo uma estilização com uma tag interna. Então, eu vou colocar aqui, usar a tag style. E vamos estilizar aqui o nosso parágrafo. Então, para fazer o uso do CSS, a gente sempre vai utilizar uma propriedade e um atributo ali para nossa propriedade. Então, eu vou colocar aqui no nosso parágrafo, background, color, vou colocar esse aquamarine aqui. Vamos ver como que ficou. Então, como eu quis estilizar o parágrafo, ele aderiu aqui ao comando, né, da estilização e ele aplicou aqui no nosso HTML o background aquamarine somente no parágrafo. Mas nós podemos fazer essa estilização para outras propriedades. Então, vamos voltar aqui para o nosso VS Code para ver como que isso funciona. Então, aqui eu tenho, deixa eu fechar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Aqui eu tenho a tag style, que é quando nós utilizamos um arquivo interno, ou seja, dentro da nossa página HTML, nós criamos aqui a tag style e dentro aqui da nossa tag style nós vamos utilizar elementos de estilização ou atributos. Só que, como eu falei, vamos incluir esse mesmo atributo para os nossos outros elementos, nossas outras propriedades. Então, eu vou colocar aqui no H1 e no L também. Vamos ver como que ficou. Notaram? Então, ele aderiu aqui o background color para todos os elementos que eu defini aqui no meu estilo, no meu CSS. Uma outra forma também, vamos voltar aqui para o Visual Studio Code, uma outra forma também é colocar a nossa tag style inline, ou seja, na própria linha. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar style, color, blue, por exemplo. E vamos ver se acatou. Esse aqui é o tipo de estilização que nós chamamos de inline, porque na mesma linha da tag nós adicionamos o estilo, tá? Então, vamos ver aqui se ele acatou. Ó, então aqui já ficou azul. E agora vamos ver uma terceira forma de estilizar elementos HTML, que é criando um arquivo externo. Então, aqui nós vamos criar um arquivo de nome style,
style.css. E aqui nós vamos colocar a propriedade P. E vou colocar aqui font size 20 pixels. Eu vou deixar uma coisa aqui para mostrar para vocês depois, tá? Para vocês entenderem. Vocês podem ver aqui que não mudou nada, não aplicou. Por quê? Porque falta fazer a conexão desse meu arquivo externo com o meu arquivo HTML. E como fazemos isso? Nós vamos vir aqui no nosso head. Vamos utilizar a tag link. E aqui tá o nosso arquivo CSS. Poderia ser qualquer outro nome, tá bom, gente? Mas como o nome do meu arquivo é style.css, aqui também eu mantenho como style.css. E vamos ver se fez alteração aqui do tamanho do nosso... o que foi que eu alterei mesmo? Deixa eu voltar aqui. Tamanho do font size do nosso parágrafo, né? Aí, vocês perceberam que ele já aplicou a mudança. Então, para essa primeira aula, para esse primeiro módulo, esse é o básico que eu queria passar para vocês, que é como que nós utilizamos aqui os atributos e as formas com que nós podemos conectar esses atributos, essas propriedades do CSS com o nosso HTML, que pode ser inline, né? Pode ser inline, quando está na mesma linha, pode ser interno, quando nós utilizamos aqui uma tag, e pode ser externo, quando nós utilizamos um link. Então, para a aula de hoje, nós ficamos por aqui, e na próxima aula, nós vamos dar continuidade a mais informações, mais propriedades, tags e atributos que nós podemos utilizar aqui com o CSS. Obrigada por assistir até aqui, se cuidem e até o próximo vídeo.